Este Melquisedeque, rei de Salém, é de fato sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontrou-se com Abraão quando este retornava da matança dos reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão deu o dízimo de tudo. Seu nome, Melquisedeque, significa rei de justiça e também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Vede quão grande era este homem, visto que o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos melhores despojos. Por um lado, os descendentes de Levi, que recebem o sacerdócio, têm um mandamento, segundo a lei, para recolherem os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, que também descendem de Abraão. Mas, por outro, Melquisedeque, que não era descendente de Levi, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, o qual tinha as promessas. Não há como negar que o inferior é abençoado pelo superior. Neste caso, são homens mortais que recolhem os dízimos, ao passo que Melquisedeque, que recebeu o dízimo de Abraão, afirma-se que vive. E, de certa forma, até Levi, que recebeu dízimos, também pagou dízimos através de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque. Portanto, se a perfeição fora alcançada pelo sacerdócio levítico, pois nele se apoia a lei dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando o sacerdócio é alterado, a lei também precisa ser alterada. Ora, aquele a quem aqui se refere o texto pertence a outra tribo, da qual nenhum homem jamais serviu no altar. É conhecido que o nosso Senhor é descendente de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata de sacerdotes. E isto fica mais evidente se à semelhança de Melquisedeque se constitui um outro sacerdote. Não foi segundo a lei de descendência carnal que ele se tornou um sacerdote, mas, em vez disso, conforme o poder de uma vida indestrutível, pois a Escritura testifica a respeito dele: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o antigo mandamento está anulado, porque era fraco e sem proveito. De fato, a lei nada aperfeiçoou. No entanto, uma melhor esperança foi introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem que houvesse um juramento. Por um lado, aqueles recebiam o sacerdote sem prestar juramento. Por outro, este, Jesus, tornou-se sacerdote com juramento daquele que disse: O Senhor jurou, e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre. Neste sentido, Jesus se tornou a garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles se tornam sacerdotes em maior número,
mas são impedidos pela morte de continuar. Entretanto, porque Jesus vive para sempre, o seu sacerdócio é permanente. Por isso, ele também pode salvar completamente aqueles que, por meio dele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, santo, imaculado, inocente, puro, separado dos pecadores, e que foi exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios diários, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele já fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A lei estabeleceu como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas. Mas a palavra do juramento, que veio após a lei, elegeu o Filho perfeito para sempre.